Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sinara. Boa tarde, mais uma vez. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de estar podendo falar um pouco aqui sobre um tema da gestão da dívida ativa, né? Me apresentando, me chamo Catulo Hansen, sou ex-CEO da PGM Fortaleza, hoje sou CEO da Catalyzer, tá? Uma empresa criada e voltada para criar soluções GovTechs centradas em procuradorias, né, em gestão de processos judiciais e também dívida ativa. Então, queria aqui nesse momento, nessa oportunidade, né, mais uma vez agradeço, falar um pouco da experiência que nós tivemos em Fortaleza e como eu acredito que ela pode ser compartilhada entre as PGMs e PGEs de todo o Brasil, já que a dívida ativa é um grande desafio, né, em recuperar esses créditos no Brasil. Posso seguir? Fica à vontade também, assim, a gente pode fazer algo bem descontraído, você perguntando, Ótimo, tá? Fica à perfeito, vontade. perfeito. Então Eu já tá. quero saber de antemão quanto tempo levou para esse grande projeto. Tá, assim, quando você pergunta nesse projeto, você fala Catalyzer ou dentro da experiência dentro da PGM Fortaleza? Os dois, Tá, me conta como é que foram os dois. tá. Então, tanto vamos falar um pouco de onde tudo começou, né? Na PGM de Fortaleza, eu tive a grata felicidade e oportunidade de ser convidado em 2021 para trabalhar assumir, na verdade, a coordenadoria de tecnologia, inovação e governança da PGM de Fortaleza, né? Então lá a gente chegou com um grande desafio na dívida ativa do município em modernizar e aumentar a recuperabilidade dos créditos inscritos em dívida. E de lá para cá, a PGM ela deu um salto, né, gigantesco, não pela minha fala, mas pelos resultados que nós escolhemos ao longo desse ano, né? Inclusive, a gente ano passado teve a felicidade, você estava inclusive lá, de ser premiado, né, no JX. A gente tirou, inclusive, foi o segundo colocado na inovação e gestão com esse projeto de dívida ativa. Então, de lá para cá, a gente em contato com vários municípios, inclusive também não só em dívida, na parte de sistema de gestão judicial, a gente, inclusive a PGM hoje de Fortaleza virou referência e tem cedido essa solução, o Agilis Dívida e Agilis Processo, que são dois sistemas que foram desenvolvidos sobre a minha gestão, e a PGM de Fortaleza tem difundido e cedido de forma gratuita até para outras procuradorias que não tem ainda plataforma, não tem sistema, e pode de forma gratuita, né, receber esses sistemas. E aí, nesses contatos, né, e nessas trocas com essas PGMs, a gente viu que há realmente uma grande necessidade a nível nacional. E aí foi onde, diante dessa janela que eu vi de oportunidade, eu pensei, poxa, com todo o conhecimento, né, não só da PGM, eu também trabalhei por 8 anos na Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, né? E também tem outras experiências no setor judiciário também. Hoje eu peço consultoria para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, um projeto bem conhecido, Tempo de Justiça, que inclusive aqui me permita, não sei que foge um pouco do tema, mas nós vamos inclusive agora em setembro, fomos convidados para apresentar para o Conselho Nacional de Justiça a prática exitosa do Tempo de Justiça no Estado do Ceará, para quem sabe ela virar uma prática nacional. Então, assim, eu estou muito já entranhado dentro do setor público, né, e criando soluções. Então, de lá para cá, resolvi realmente investir, criar e empreender, né, trazendo toda essa bagagem de aprendizado e compartilhar e poder apoiar e contribuir para outras procuradorias que têm esse grande desafio
tanto no seu gestão dos seus processos judiciais como na dívida ativa. Então, essa é um pouco aí da minha história e experiência na dívida ativa, né? Então, lá na PGM, a gente abriu 3 frentes, né? Modernizando os sistemas, que até então tinha à época. A gente também fez todo um trabalho de mapear o fluxo que havia à época e redesenhar todo esse fluxo, né? E também a gente, inclusive, implantou dentro da PGM o Data Lab, né? Então a gente criou uma área de inteligência de dados, de ciência de dados, contratando estatísticos, investindo na tomada de decisão orientada a dados. E isso aí realmente foi um divisor de águas dentro da PGM, e aí a gente conseguiu começar a criar a cultura de tomada de decisão orientada a dados, né? De lá para cá, acredito que durante a apresentação eu vou ter a oportunidade de falar um pouco desses desafios que nós tivemos. Fica à vontade aí, Sinara, que quiser, tá? Eu falo demais, então... Com certeza, eu vou perguntando, pode deixar. Tá. Então, o que acontece, né, entre o momento em que o crédito é lançado e o momento que o contribuinte paga, parcela ou desiste, né? Parece uma pergunta simples, mas, inclusive, quando a gente chegou dentro da PGM, o que é que a gente nota? Geralmente, o servidor, né, o terceirizado, a operação em si, se ela é por servidor público ou por terceirizado, ela costuma, naturalmente, né, as pessoas estão tão envolvidas no dia a dia com aquilo que já acredita, né, que é o melhor e que se sabe até então, que deixa-se de passar as nuances, os gargalos e entender dia a dia, porque principalmente com a jornada do usuário, ele muda constantemente, né? Muda através da tecnologia, muda através das pessoas, né? Que ali estão envolvidas. Então, você constantemente tentar entender ponta a ponta o teu fluxo, ele vai te fazer encontrar soluções mais adequadas para cada momento, no caso aqui, de dívida ativa, que é o nosso foco, né? Falando um pouco, assim, dos números, eu desenvolvi internamente dentro da Catalyzer um serviço que a gente consulta o Sicof, Tesouro Nacional, um serviço público de dados abertos, né? E onde todos os municípios do Brasil, eles, através de suas contabilidades municipais, eles têm que lançar dados sobre dívida ativa lá, né? Então, só para vocês entenderem um pouco da dimensão, no Brasil hoje são 736 bilhões, né, lançados de dívida ativa de 4.862 municípios em 2025, que lançaram esse dado. Então, você vê que é um número gigantesco, né? E desses 736 bilhões inscritos em dívida no Brasil, 42% disso já foi provisionado como perda, né? Porque a contabilidade municipal, ela tem que, todo ano, ela tem que informar, né, ao TCE, Tribunal de Contas, quanto daquilo ela provavelmente não vai recuperar. Então, olha só, nós temos aí quase metade desse valor já provisionado como perda, né? Então, é um número exponencial gigantesco. E a própria dívida ativa, né, esse outro número, 2,19 vezes, ela supera o estoque da recuperação. Então, a recuperação que nós temos hoje voluntária, que os municípios arrecadam, o que já está escrito em dívida supera ela em mais de 2 vezes, né? Então, é um número gigantesco. E outro detalhe, de 2023 a 2025, já houve um crescimento de 16% do estoque de dívida. Então, é algo que cresce exponencialmente, né? Então, a gente vai entrar com mais detalhes,
sobre a importância realmente, o desafio dos municípios, inclusive porque hoje se trata muito de dívida ativa, e na PGM a gente vai ver um gráfico lá um pouco mais na frente, né, de como, quando o crédito está escrito em dívida, há aquela, no imaginário dos servidores, né, de quem faz a gestão, de que já é um crédito podre, perdido. Então, deixa de se atuar sobre isso, tá? Eu peguei uns dados de Novo Hamburgo aqui, né? Eu nem conversei contigo, mas está lá, é disponível, tá, é público, né? Essa informação. Excelente, excelente. Adorei a iniciativa. Hoje, em Novo Hamburgo, nós temos o balanço que foi enviado da contabilidade a 634 milhões escrito em dívida, né? E o que foi provisionado para o estoque de perda no balanço, pela contabilidade, foi 585 milhões, né? 92%. Ou seja, o que esse número quer dizer, né? Tentando sair um pouco aqui do tecnês. Que dentro, geralmente, quando a contabilidade ela faz esse estudo de provisionamento de perda, né, do estoque escrito em dívida, ela olha o seguinte, ela olha o histórico, qual foi o desempenho dos últimos anos em relação à recuperabilidade da dívida, e baseado nesse histórico, ela projeta o próximo ano que ela vai recuperar. Então, isso mostra um dado de que nos anos anteriores, né, o processo de recuperação ele ainda pode sim ser mais eficiente, né? E o número abaixo ele mostra que o que foi arrecadado de receita própria, né, voluntária, que foi 442 milhões aí, então o que está escrito em dívida é 1,44 vezes a mais do que foi arrecadado. Isso mostra para a gente o potencial, o volume financeiro, né, que os municípios deixam de arrecadar porque está escrito em dívida, e isso pode ser transferido, porque no final é a população que perde, né? Então esse dinheiro ele é revertido em projetos para a população, para a sociedade daquele estado, daquele município. E 12% disso, segundo o relatório, né, que foi enviado para o Sicof, 75 milhões vai ser recuperado em 12 meses. Então há uma projeção, provavelmente essa projeção é baseada no que o mercado financeiro chama de colchão de recebíveis, né? Mercado de cobrança, ou aquilo que está parcelado, mas isso não é uma garantia, porque o contribuinte, inclusive, pode quebrar esse acordo que foi firmado. Eu acho que vou ter até a oportunidade de mostrar o que nós aprendemos. Então, só alguns números para dar base, para a gente falar um pouco da solução. Mas um número interessante, né, que um estudo que foi realizado pelo CNJ, porque quando o CNJ ele lançou, né, aquela resolução, a 547, em 2024, que dizia que quem faz a gestão da dívida ativa, se for a Secretaria de Fazenda ou PGMs, elas, antes de realizar a execução, elas têm que comprovar que ela houve alguma cobrança administrativa amigável, né? E para que ela chegasse nesse número que ela tinha, ela fez um estudo, e nesse estudo eles chegaram à conclusão que uma execução fiscal para os tribunais, ela custava em média aí de R$ 9.277, né? Isso, detalhe, isso eles estão mostrando do lado do tribunal. Aqui ainda tem o valor que as procuradorias têm de custo interno, né? No seu centro de custo, que envolve o procurador. Então tem esse outro lado. Isso aí foi só do lado do tribunal. Esse número, eu acredito que ele é maior, né? Com certeza. Isso foi a classificação deles com base nos dados do judiciário, eles não levaram em conta... Isso, a operação interna das procuradorias. A operação interna das procuradorias não está nesse custo, então é muito mais alto. Isso. Então, e aí 52, outro número relevante, que 52%, 52,3%, sendo mais exato, das execuções fiscais, né,
no Brasil tem um valor de ajuizamento abaixo de R$ 10.000. Ou seja, olha, o tribunal chegou à conclusão que o custo para ele, né, do magistrado, de um tribunal, é de quase 10 mil, e metade das execuções fiscais do acervo, que é do Brasil, que tem um detalhe, no Brasil, de todos os processos judiciais de execução fiscal, 34% é só de execução. Então, é gigantesco. E desses 34%, 52% é abaixo de 10 mil. Então, o que é que o tribunal chegou à conclusão? Eles viram, perceberam que o tribunal estava se transformando no balcão de negociação, né? Aquele trabalho que deveria ser feito de forma administrativa pelas procuradorias não estavam sendo realizados. E aí tem mais um dado relevante, que dentro de o tempo médio de uma tramitação de execução fiscal, ele leva 8 anos e 2 meses. E detalhe, isso aqui não quer dizer que ela foi exitosa, né? Então, aí você pensa, se ela leva 8 anos e 2 meses, né, o tempo médio de tramitação de execução fiscal, a prescrição intercorrente, geralmente, ela passa a ocorrer após 1 ano sem aquele processo ter nenhuma movimentação por parte do ente. Então, há uma probabilidade também daquele crédito prescrever no lado do judiciário, né? Ou seja, não é pelo fato de eu judicializar que eu tenho a garantia de que aquele crédito ele não vai prescrever, né? Ele também está aí, vamos dizer, na possível zona cinzenta da prescrição intercorrente, caso não haja, por parte do ente, movimentação. E aí a taxa de congestionamento também é muito alta, 72%. Né? Tudo isso está no Justiça em Números, de 2026. E 22 dos processos pendentes judiciários são de execuções fiscais. Então, por muito tempo, inclusive na PGM, na nossa experiência em relação a isso, quando nós chegamos em 2021, acreditava-se, se tinha, não por dados, mas por feeling, né, das pessoas envolvidas à época, quando nós chegamos lá, quando eu cheguei lá, de que a execução fiscal era a melhor medida e que o percentual, a efetividade da recuperabilidade da execução em relação a outros meios, como protesto, era o mais eficiente. E à época nós mostramos, nós fizemos, sem esses números do CNJ ainda, mas com dados internos, a gente fez todo um levantamento de toda a série histórica de ajuizamento, de protesto, né? E aí nós conseguimos achar, através dos dados, que a execução fiscal lá na PGM, a efetividade era abaixo de 1%, né? Inclusive, teve todo o embate interno, porque realmente a gente não pode esquecer que sistemas, processos, ele ainda tem pessoas envolvidas de ponta a ponta, né? O sistema em si, apesar de que a gente vê muito na era da IA, de agentes, mas ainda há pessoas que tomam decisões, que decidem, e sempre você mostrar muitas vezes outra realidade e mexer um pouco na zona de conforto, há sempre um embate a ser vencido, né, a ser resolvido, e dados é importante para você não mostrar que você não está trabalhando só com suposições, mas você está trazendo indagações e pontos de viradas, né, de disrupção através de dados. Então a gente mostrou que o protesto à época era a principal medida. Antes de sair essa resolução em 2024, a gente já mostrava lá isso através de um relatório. E na época, no estudo que nós fizemos, se não me falha a memória, de 2021, de 2017 a 2021, a recuperabilidade através do protesto a efetividade era de 3%. Só que a gente fez o seguinte, a gente fez o que a gente chama de drill down. Os dados mostravam de forma global, né, com tudo, que a efetividade tinha sido de 3%. Quando a gente fez recortes dentro daquilo, daqueles dados, né, fazendo
tipo de receita de PTU, de determinada faixa de valor, a gente conseguiu achar que nesse agrupamento, nesse segmento, na verdade, a efetividade era de 16%. Foi muito importante achar isso, porque aí o que, é que a gente sugeriu nesse relatório de inteligência, que a gente sugeriu como proposta que, inclusive, os protestos passassem a ocorrer naquele tipo de receita, naquela faixa de valor, e ainda a gente fez uma prospecção de quanto seríamos arrecadados naquele tempo. A gente fez uma prospecção de 16%. Erramos, porque, na verdade, em 2021, a recuperação superou, foi para 21%, né? Então, foi positivo, no final de contas. Então, aqui tem a via administrativa, deixou de ser alternativa e virou ponto de condição para ajuizar, né? O tema 184 do STF, a resolução 547, a resoluções 617 e 689. Então, hoje, as prefeituras e os governos do Estado, eles têm agora uma série de resoluções, né, que colocam a eles, né, a responsabilidade de via administrativamente, de forma amigável, tentar, sim, recuperar o crédito e não mais transferir essa responsabilidade para o judiciário, que ocorria até ali 2022, né, como eu vinha narrando. E aí já tem alguns números que o próprio CNJ ele levantou, após a medida dele, as execuções fiscais pendentes de 27 milhões de execuções, baixou para 16 milhões, certo? Eles também extinguiram 12 milhões de execuções, inclusive nas resoluções pelo STF, todas as execuções que há um ano não tinha nenhum tipo de movimentação, eles deram baixa. E aí houve uma redução de 37% de novas execuções de 2023 para 2024, né? O lugar onde a dívida se resolve mudou, né? Que antes, como eu disse, do fórum para o cartório e para a tela, né? Quando eu digo para a tela, é para soluções hoje que as procuradorias podem e devem, caso já não tenham, através de soluções digitais ou presenciais para potencializar a negociação do contribuinte. Então, as execuções de baixo valor, menos de 2%, eles estão sendo resolvidos através das execuções fiscais, né? E nesses números, no CNJ Evidência Judicial, que eles lançaram em 2025, conforme está inclusive aqui abaixo na fonte, os protestos de CDA na média nacional, a recuperabilidade teve aí um desempenho de 25% através de protesto. Repetindo, menos de 2% foi resolvido através de execução fiscal. E o protesto nos municípios, houve aí um desempenho de 30%, né? 2,6 bilhões recuperados. Então, isso mostra que realmente a cobrança administrativa, né, a grande sacada hoje, né, de modernização na via de recuperação administrativa. Cobrar bem não é ajuizar mais, como a gente já vem falando, né? Mapear o fluxo, segmentar a carteira e desenhar a jornada, e eu ainda até acrescento, desenhar essa jornada com foco no cidadão, o foco na persona do contribuinte, né? Então, realmente eu tive a oportunidade de trabalhar há 17 anos para o serviço público, então eu posso dizer, com certo conhecimento de causa, que muitas vezes o servidor público ele tem não tem aquela mentalidade do mercado privado, né, de estender o tapete para o contribuinte, para o cidadão que consome um serviço. A empresa privada, como ela tem concorrência entre si, então ela sempre procura melhorar esse processo, né, de jornada,
tentando engajar mais os seus clientes, né? E no serviço público, claro, existem situações, já tem instituições que já têm mudado essa mentalidade, mas ainda precisa ser melhorado. Então, o primeiro passo, né, agora falando um pouco de como resolver toda essa problemática que a gente vem falando e desses números, né, que a gente citou, é mapear o fluxo inteiro, do lançamento ao pagamento. Então, antes de pensar em modernizar qualquer coisa, de criar uma solução, desenvolver um sistema, inclusive, a gente acaba achando que hoje toda solução é um novo sistema, é implantar em A, né? Ter o trabalho de análise de dados, mas antes de tudo isso, eu acredito muito na experiência vivida, lá é que você entender ponta a ponta esse fluxo e entender, tentando detectar os gargalos, as necessidades de melhoria, né? Então, aonde é feito o lançamento, né? A Fazenda faz o lançamento para IGM, né? Para PGE. Como é feito esse lançamento? Por exemplo, lá na PGM de Fortaleza, inclusive já no lançamento, que é de forma digital, né, via consumo de API, o controle de legalidade, em parte, já é feito lá, né? Então, quando a Fazenda faz um lançamento do crédito para escrever, fazer um requerimento de inscrição em dívida, e não tem, por exemplo, o endereço, né? Se já vem prescrito, então já tem uma série de gatilhos ali que a gente já faz esse controle de legalidade e a gente já consegue higienizar a base, né, de certa forma ali. Inclusive, a gente já implantamos lá muito desses créditos, por exemplo, os créditos tributários, né, eles já são aprovados automaticamente, não passa nem pela leitura no procurador para aprovar, né, para escrever em dívida. Então a gente já automatizou isso aí. Os não tributários de um determinado valor, por exemplo, até 50 mil, ele já escreve automático, né? Sai uma portaria interna permitindo isso. Isso agiliza demais, porque por incrível que pareça, quando nós chegamos lá, tinha um volume de créditos altíssimos, aguardando ainda a aprovação do requerimento para escrever em dívida. E olha, e a gente aprendeu, inclusive com o mercado privado, a gente fez muito treinamento à época, né, com consultorias de empresas do setor de cobrança de crédito privado, a gente foi lá fora, aprendeu, fez curso e adaptou isso, na casa, lá para o cenário da PGM. E o mercado privado sabe muito bem que quanto mais velho a dívida, menor o potencial de recuperar. Quanto mais novo a dívida, maior o potencial de recuperar. Então, se você puder colocar no teu fluxo de automatização para você cobrar rápido, para a PGM e a PGE poder notificar, né, poder já comunicar o contribuinte, você potencializa a recuperabilidade. Né, porque quanto mais tardio for a sua ação nesse sentido, você vai ter dificuldade de recuperar esse crédito. Então, por isso que é importante, no lançamento, né, da Fazenda, do requerimento e inscrever em dívida, você poder realmente automatizar, inclusive, as inscrições dos créditos. E aí, né, na etapa, escreveu em dívida, né, a etapa de cobrança extrajudicial. Então, você, nessa etapa de mapear a cobrança extrajudicial, você determinar nesse fluxo como é que você vai agir. O que o mercado privado faz muito bem, a gente aprendeu a fazer lá, é criar o quê? Régua de cobrança. O que é uma régua de cobrança? Né? Se ouve muito esse termo, é simples. É você determinar, por exemplo, aquele crédito acabou de ser escrito em dívida. Daqui a quantos dias, né, eu vou me comunicar que ação eu vou executar daqui a tantos dias. Acabei de escrever em dívida. Daqui a 30 dias eu vou mandar uma carta, daqui a 30 dias eu vou mandar um WhatsApp, daqui a 30 dias eu vou mandar um SMS, né?
Enviou, contribuinte não negociou, não veio de forma voluntária. Com mais quantos dias eu vou fazer? Inclusive, é importante aqui também falar de um conceito chamado de economia comportamental, né? Tratado naquele livro, se eu não falho agora, Slow and Fast, do Daniel Kahneman. Ele fala muito bem disso, né? De que nós temos gatilhos mentais para tomar decisões. Então, existe na comunicação que você vai estabelecer com o contribuinte, nessa comunicação, no texto, gatilhos que pode potencializar se você usar os gatilhos corretos para ele negociar, né? E ver quão importante é isso, né? Nessa fase aqui que a gente está da cobrança judicial. Você não pode mandar uma comunicação para o contribuinte que está nesse momento, por exemplo, com dívidas negociadas, pagando em dia, e acaba de ser escrito um novo crédito, e você mandar uma mensagem para ele de forma incisiva, né, cobrando. Ele tem que ser tratado diferente, né? Ele tem que ser tratado de uma forma que, poxa, olha, você vem pagando em dia, você vem contribuindo para que o município possa investir. Você imagina aquele contribuinte saber que o tributo que ele paga, ele está contribuindo para uma creche ali no seu bairro, está sendo construída, né? E aí você não poder cobrar ele da mesma forma que um contribuinte que já está inscrito em dívida, nunca negociou, né? Já tem dívidas em execução judicial, protestada e não fez nenhuma negociação. Você tem que tratar ele diferente. Você não pode tratar ele da mesma forma que aquele que vem negociando, né? Então, o mercado privado sabe fazer isso muito bem. Aquele cliente que está devendo, mas vem pagando, ele não trata da mesma forma, né? Eles sabem fazer isso muito bem, e o setor público precisa aprender isso, a tratar cada um de forma diferente. E isso faz toda a diferença. Então, é importante, nessa quarta etapa, criar uma régua de cobrança, né? Poxa, cobrei, 60 dias cobrei de novo, 90 dias cobrei de novo, vou protestar. Então, ter esse fluxo muito bem desenhado e publicizado internamente para que todos os atores envolvidos nesse processo saibam muito bem como ele ocorre. Então, ele tem que ser transparente, né? Não pode estar na cabeça de um servidor, como ele acha. Por isso, a importância de mapear o fluxo, desenhar o fluxo, né? Porque hoje o Catulo, até Júlia, aqui o Catulo estava na PGM, saiu para empreender, e tudo que foi feito até então possa, sim, estar na gestão de conhecimento para que outro possa assumir e possa dar continuidade. E o grande desafio do setor público realmente é dar continuidade àquilo que é muito bom e que está acontecendo muito bem, continuar. E aquilo que foi ruim, ele passa também a integrar o processo de aprendizado, né? Então, não é que o ruim ele tem que ser dispensado, ele deve entrar no seu ciclo de aprendizado para você não repetir aquele erro, né? Então, e aí, por último, inclusive, a execução, né? Ela tem que ser mais seletiva. A PGFN hoje, né, com o Daniel, muito do que a gente aprendeu lá, a gente teve uma série de momentos com ele, de benchmark, né? E ser mais seletivo nesse processo para que o procurador não gaste esforço em algo que, no final, não vai ter resultado, né? Então, eu ouvi uma frase do Daniel, à época, quando ele disse: o procurador não pode ter execução de estimação, né? Então, ele não tem que se apegar a isso, né? Então, realmente, você ser seletivo, né? Você começa a empregar esforço naquilo que realmente vai ter resultado. Inclusive, nessa etapa da cobrança extrajudicial,
tem algo que eu vou entrar mais em detalhes lá para frente, mas eu acho que é importante frisar aqui também. Nessa etapa, além de mapear todo o fluxo, você segmentar a carteira, né? Você tem um trabalho de análise de dado, né? Para que você segmente a carteira, entenda muito bem a carteira e você aplique esforços de cobrança naquilo que tem um alto índice ou um potencial de recuperabilidade. Porque não, você está com toda a tua carteira, de repente você está tendo um custo de enviar disparo de WhatsApp para uma empresa que está baixada, né? Então você tem que, como tudo isso envolve custo, é importante você aplicar naquilo que você tem uma prospecção de que realmente vai te trazer resultados. Por isso que é importante esse estudo. E aí, a sexta etapa, pagamento, parcelamento, né, e baixa. Então, você fazer toda a gestão desse processo, não é só o sistema, como eu disse, mapeamento do fluxo, ser transparente nesse mapeamento, né. Dentro da procuradoria, Sinara, fica à vontade, viu? No momento que você achar que quer fazer uma pergunta, o desafio não é jurídico, é operacional. O importante de você mapear e criar procedimentos operacionais padrão dentro da operação de uma procuradoria é que, quando você começa a ser mais eficiente na cobrança, ter estímulos sistemáticos aos contribuintes, naturalmente, eles vão te procurar. Se você não tiver preparado, né? Vou usar o que se fala muito no setor privado, né? A logística adequada, você não vai atender bem o contribuinte. Então, imagine, você contrata uma empresa, o serviço, começa a fazer o WhatsApp, mandar e-mail, aí vem lá, você manda para 20 mil contribuintes, metade disso aparece, 10 mil. Aí, vamos dizer que no primeiro dia tu tem 1.000 contribuintes batendo lá na porta. Se esses contribuintes eles não forem bem atendidos e você não tiver sido preparado para isso, você vai frustrá-lo. E aí ele frustrado, né, aquele momento que você tinha, aquele contato, aquela oportunidade de negociar, você pode perder, né? Porque a gente tem contribuintes que realmente ele precisa urgentemente colocar aquela dívida em dia, né? Honrar, pagar, porque às vezes ele precisa tirar uma certidão negativa, tem alguma condição que ele precisa urgentemente resolver. Mas tem outros casos que não. E ainda há na mentalidade do cidadão uma ideia de que aquela dívida, com 5 anos, ela prescreve. Então, por isso que, inclusive, trabalhar na base, né, as prefeituras, o governo, e conscientizar a população é muito importante, para que essa mentalidade ela mude. Então, sistemas que não conversam, né? Então, há esse grande desafio já de integração. Sistema da Fazenda, Procuradoria e os próprios sistemas internos, sistema de gestão de dívida, sistema de gestão de processo judicial. PGM Fortaleza a gente já tem, né? A gente fez a integração muito bem do sistema de gestão de dívida com o sistema de processos judiciais. Por exemplo, lá, um ano, por exemplo, antes de prescrever uma dívida, no sistema da dívida, ele já detecta e aí ele já consegue ali montar um lote conglobando todas as CDAs por um determinado contribuinte, já gera um processo, já manda para o sistema ágil esse processo da dívida, o procurador da Fazenda já recebe e ali ele já pode peticionar, inclusive em massa, direto no tribunal aqui do estado do Ceará. Então, essa integração, ela automatiza e facilita esse processo, né? Então, precisa
detectar, inclusive no mapeamento, quais são as oportunidades, tanto internos como externos, né? Cadastro sem contrato, isso é um grande desafio. Eu acho que no Brasil todo, Sinara, quem faz a gestão da dívida sofre com isso. Quando chegamos em 2021, para você ter uma ideia, dos 220 mil contribuintes inscritos em dívida, só 33 mil a PGM tinha o contato telefônico de e-mail. Olha só. Excelente. E como é que vocês resolveram isso? Porque esse é o maior problema de todos, né? Os contatos do cadastro. E a gente já levantou aquela questão. Olha, como é que o contribuinte, como é que o cidadão vai vir negociar se ele não sabe que está devendo? Né? Então, você precisa primeiro localizar. E aqui entra já um ponto importante. Voltando para aquele ponto que eu levantei, segmentação da carteira. Por que a gente chegou a esse número? Porque a gente trabalhou na segmentação. Então, a gente entendeu, foi atrás de saber, poxa, do meu universo de contribuintes, como é que está dividido o volume, né, financeiro entre contribuintes, entre pessoa física, entre pessoa jurídica, quanto desse universo não tem contato. E aí a gente descobriu esse número gigantesco, né? E aí uma das principais ações da dívida é comunicar a pessoa que ela está devendo. Então o que é que a gente fez? De início, a gente, em 2021, a gente enxergou a oportunidade, bem aquela época, infelizmente, da pandemia, né? A gente detectou uma oportunidade que foi se integrar com a base do Vacine Já da Secretaria de Saúde do município, né? Então, a integrar essa base, a gente atualizou os dados de e-mail e telefone. Essa foi a nossa primeira ação. Uma segunda ação que a gente fez também, no caso aqui com uma secretaria que tinha acesso a dados do CISOB, né, dos óbitos, acho que era a Secretaria de Previdenciária do município, a gente integrou também, inclusive para já converter os contribuintes que estavam inscritos em dívida em espólio. Por que isso é importante? Porque, olha só, se o município não sabe que aquele contribuinte já veio a óbito, ele pode ajuizar. Se ele ajuizar, né, pós a data do óbito, o município lá na frente ele pode vir pagar honorários sucumbenciais. Então, se você consegue antever isso, você gera, inclusive, economia de custos, né, que o município paga. E uma terceira ação que a gente fez também, logo após, também contratamos empresa, à época, para fazer a higienização da base. Então, a gente foi fazendo essa série de ações. E com isso, a gente teve um salto de 33 mil, né? Logo na primeira medida de integrar com Vacine Já, a gente saiu de 33 mil para em torno de 110, 120 mil contribuintes já com contato telefônico. Né? Então a gente já deu um salto gigantesco. E aí contratamos empresa. Já em 2024, a gente teve também uma negociação que nasceu dentro de uma câmara de negociação, que aí esse contribuinte, essa empresa que estava negociando, como contrapartida, ela forneceu serviço de cobrança, né? Então ela fez um serviço de cobrança, fornecendo PAs, que são pontos de atendimento, e aí a base que a gente, inclusive, é uma grande empresa, inclusive ela é multinacional, ela comprou, ela é uma empresa italiana e comprou uma empresa brasileira, então a gente também teve essa oportunidade. E me permita aqui contar essa experiência que eu acho muito interessante, por isso que a gente tem que estar antenado, buscando e não deixando passar as oportunidades.
Na época, eu fui chamado para essa reunião com o intuito de a negociação que ia ser feita com os contribuintes ia ter alguma contrapartida de fornecimento de computadores, de PC, e esse foi o propósito. Chegando lá, esse contribuinte começa a falar um pouco, né, do negócio dele, e aí eu, na mesa, eu vi, poxa, então vocês são empresas de cobrança, vocês têm ponto de atendimento e fornece, aí ele até tocou, não sei, a gente até tentou em outro momento negociar com vocês, mas disseram que que a gente não poderia fazer cobrança e tal. Aí eu, como eu estava envolvido, inclusive, à época, para fazer um termo de referência para contratar empresas, né? Eu disse, não, assim, vocês nessa negociação cobrariam um valor de comissão por CDA restaurado? Não, a gente ia fornecer o ponto de atendimento sem isso. Então, pode. Aí consultamos o procurador que participava na época, ele questionou e disse, pode. Enfim, a gente foi escalando isso e chegou à conclusão que podia. E aí surgiu essa grande oportunidade e a gente deu outro salto qualitativo na nossa base de dados. Então, sempre... E aí isso aí foi divisor d'águas. Porque, por exemplo, olha, a gente começou a mandar e-mail de cobrança para contribuinte que devia R$8, R$10. Ele, poxa, eu não sabia que eu estava inscrito em dívida. E começou a pagar, né? E aí é um valor pequeno, mas quando você soma esse valor, você vê o potencial, né? Enfim. Então, outro detalhe, ninguém mede a recuperação, né? Sem taxa de recuperação, abandono por etapa, custo por CDA. Então, é importante também medir. Eu não tenho como fazer gestão sem medir. Eu não sei se algo que eu implantei, uma medida, um sistema, um fluxo novo, um redesenho de fluxo, se eu não medir, eu não posso trabalhar com suposições, com feeling. Eu tenho que trabalhar com números. Os números vão mostrar se aquela medida, aquela ação, aquele projeto implantado, aquele sistema, né, tudo, realmente está sendo eficiente. Que eu posso estar achando que algo é muito bom e no final ele não ser. Então medir é muito importante, né? E medir toda etapa. Poxa, algo que a gente passou a fazer lá e hoje a gente percebe que muitos não fazem. Por exemplo, de quantos contribuintes que consultam o teu portal, faz a consulta, se tem débito escrito em dívida, né, ele consultou. Você sabe de quantos você consultou, quantos negociou? Você sabe dizer se de quantos negociou, quantos pagou a primeira para aquele negociação ser ativa? Você precisa medir cada etapa dessa, porque na jornada do contribuinte ele pode ter fricção em algum momento e ele abandona. E você medir isso é muito importante para você saber onde você precisa melhorar. Por que o contribuinte, naquela etapa, né, abandonou? Ajuizar como rotina, né? A quarta etapa, a execução em massa ocupa a equipe com o que vale menos. Então, aquilo que eu falei, ajuizar como rotina. Como eu falei aqui, o Agilis Dívida, ele já tem uma rotina lá, que no caso da PGM é estabelecido com 1 ano antes da prescrição, ele já congloba, ele já gera conglobado, já manda para o sistema de gestão do processo judicial, o procurador já recebe, inclusive, uma petição inicial, já um modelo todo pronto, tudo bonitinho, ele só valida, assina e peticiona. Quer dizer, você ganha muito tempo e poupa, né, o tempo do procurador com ações operacionais e ele passa a ser mais estratégico, né? Prescrição sem alerta, né? A régua não sabe quando o crédito morre nem bloqueia a cobrança que já morreu. Então, entender muito bem isso da prescrição para você não estar ajuizando o que prescreveu, não estar cobrando o que prescreveu, né? Então, você tem um sistema de gestão para gerenciar todo o ciclo de vida do crédito, é muito importante para diminuir esses atritos, essas fricções com o contribuinte. 3 balcões, 3 regras, né? Mesmo que o contribuinte
conta a mesma história em cada canal, cada acordo sai num termo diferente. Então, um grande desafio para as procuradorias é, se elas têm mais de um canal de negociação, ela tem um presencial, ela tem um WhatsApp, ela tem o portal de autoatendimento, né? O contribuinte ele tem que ter a mesma experiência para onde ele for. Ele não pode ter uma experiência num canal e outra. Então, isso remete àquilo que eu falei lá no início. Por isso que é importante mapear. Porque você vai mapear, você vai ver se há divergências nesses fluxos, nessas jornadas, e ela deve ser igual. Se a Sinara entra no WhatsApp, ela deve ter a mesma experiência lá do autoatendimento presencial. Não deve divergir, né? Outro ponto nem toda a CDA merece o mesmo esforço. Segmentar é o que transforma o estoque em carteira. Então, aquilo que eu falei. Aqueles dados, inclusive, do Sicof, né, que eu mostrei, 83% do que se recupera em dívida ativa municipal é IPTU. Isso aqui, dados do município cearense. Então, você tem que segmentar a sua carteira, né, para entender o que tem baixa recuperabilidade, né, por exemplo, que protege só, então, execução, né, enriquecer cadastro antes de gastar com o processo. Poxa, se eu não tenho, não enriqueci os cadastros, como é que eu vou começar a fazer cobrança, né? Então, provavelmente, essa CDA, né, ele é uma com baixa recuperabilidade. Aqui, alta prioridade, alta recuperabilidade, ação imediata, né, régua completa, negociação assistida, gente dedicada. Então, você segmentar a tua carteira para entender o que é baixo, de baixa recuperabilidade, né, e baixa prioridade, o que é de baixa prioridade, de alta recuperabilidade, o que é de alta prioridade, de alta recuperabilidade, né? Você pode ver aqui tem um quadrante, né? Alta prioridade, baixa recuperabilidade. Alta prioridade e alta recuperabilidade. Baixa prioridade e alta recuperabilidade, né? Porque às vezes você pode ter algo com alta recuperabilidade, mas ela tem uma baixa prioridade. Por exemplo, um crédito de R$100. Ele tem alta recuperabilidade, mas aí se eu tiver um crédito de 10 mil, de 20 mil, de 100 mil, ele tem mais, ele para os cofres do município, ele tem uma prioridade, uma alta prioridade e alta recuperabilidade maior. Então, entender isso, segmentar carteira, usar ciência de dados é um ponto, é um divisor de águas. Você entender isso, né? Por exemplo, lá, uma coisa muito interessante, inclusive se pensava lá em Fortaleza que se o parcelamento, quanto mais longo o parcelamento, que hoje inclusive é 60 meses lá, né? Fortaleza mudou, era 30, agora é 60 vezes. Se entendia ou se pensava que quanto mais facilitar a quantidade de parcelas, maior a probabilidade do contribuinte pagar. Então, isso é um feeling que todo mundo olha e pensa que de fato é isso. Então, a gente começou a fazer uma análise estatística e percebemos o quê? E, na verdade, lá o comportamento era o seguinte: entre a 10ª e a 15ª parcela, a tendência de quebra de acordo era altíssima. Então, o contribuinte que negociava acima disso, ele costumava honrar até a 10ª parcela, 15ª parcela. Bem ali nesse meio, a quebra de acordo é altíssima. Olha, como é importante entender, você sabe que isso acontece com o comportamento do teu contribuinte, você começa a investir naquilo que eu falei, que é na economia comportamental. As tuas soluções, o teu balcão, começa a mostrar, por exemplo, para o contribuinte que quanto mais ele parcelar, mais ele vai pagar de juros, porque tem
porque a incidência de juros na parcela, muitas vezes o contribuinte não sabe disso, ele acha que o juros só é aquele que já correu até o dia da negociação, ele não sabe que ao parcelar ele vai pagar juros na parcela, e você mostrar para ele que quanto mais parcela, maior os juros que ele já vai pagar, além do que ele já tem até aquela data da negociação, né? Então, você começa a ter informação para subsidiar o contribuinte para a tomada de decisão para uma zona de menor risco de quebra de acordo. Então, entender isso é importante. Então, você começa a ter gatilhos simples, mas faz toda a diferença na recuperabilidade do crédito. Deixa eu ver como é que a gente já está aqui, né, de tempo. Eu estou gostando muito das tuas observações, porque me parece que precisa muita comunicação, no fim das contas, né? Comunicação sobre a jornada do contribuinte, comunicação sobre os critérios e sobre os fluxos de trabalho. E essa comunicação precisa de pessoas bem informadas. Como é que faz para informar todos os servidores, todos os procuradores, todos os colaboradores? Como é que, digamos assim, a jornada era informada? Como é que vocês faziam para trocar essas informações? Boa pergunta. E realmente, como você falou, é um desafio. É um desafio porque, assim, eu acredito que a realidade das procuradorias hoje, nessas áreas, há uma rotação, a rotação de não servidor público, né, mas de terceirizados que ocupam boa parte desses cargos é alta, né? Então, você ter um programa de gestão do conhecimento é muito importante. Então, como é que a gente trabalhou isso lá? Primeiro, tudo que a gente ia fazer, a gente fez os novos sistemas, que eu falei aqui, Ágiles Processo e Ágiles Dívida, com cocriação. A gente envolveu as áreas desde o início. Então, todo o processo de criação, a gente ia com as áreas, fazia todos os levantamentos de requisito, as suas dores, fizemos várias entrevistas, vários encontros, consolidava tudo isso, gerava um protótipo, ia lá com esse protótipo, debatia com eles, isso aqui não está bom, está legal, aí ia revisando esse protótipo, antes de codificar qualquer coisa, né, botar a mão na massa, vamos dizer, a gente tinha todo esse fluxo de design de produto, né, que nós tínhamos uma equipe de design de UX UI, né, dentro da área de tecnologia, focada nisso. Então a gente tinha a equipe de design de produto, que fazia toda essa interação, antes do desenvolvedor realmente começar a trabalhar. Então, a gente, na hora de construir, já envolvia as áreas, inclusive a equipe do balcão de atendimento da PGM, ia lá, debatia com eles, mostrava como é que estava o protótipo, eles dando ideias, e aí construía junto. É importante, já no momento da construção, você envolver todos os atores que faz parte desse processo. Porque o que se tem de prática comum é a área, o desenvolvedor fala com a alta gestão e o chão de fábrica, a operação fica fora. E o chão de fábrica é que tem o olho do dia a dia, é ele que lidar com as problemáticas. E você envolver ele no processo de construção, você já traz conhecimento para ele naquele momento. Então, isso já é um ponto de construção de conhecimento, certo? Na etapa da construção. Além disso, o que é que a gente fez? Toda vida que a gente, antes de lançar um produto em produção, a gente já treinava a equipe no ambiente de homologação daquele produto. Então, a gente não treinava eles depois que estava em produção, não. A gente, em homologação, tinha um ciclo de treinamento, então a gente treinava, capacitava, né? A gente geralmente dividia em turmas, por exemplo, o balcão de atendimento da DIV. Quando a gente foi lançar lá o balcão virtual, treinamos, capacitamos, tirando toda dúvida, treinamos de novo, tá ok, pessoal, aprendeu como é que opera, aí que a gente colocava em produção. Além disso, a gente também fazia uma cartilha, eu não sei se eu tenho alguma cartilha aqui, deve ter até guardada, como lembrança de uma dessas cartilhas que a gente desenvolveu, tanto para o balcão como para o contribuinte. Então, a gente tinha uma cartilha
de como é que funcionava, disponibilizava para o contribuinte e para o balconista para tirar dúvida ali naquela hora, né? E a gente, além disso, a gente tem um processo lá de ciclo contínuo de aprendizado. E qual o gatilho para isso? Hoje a gente tem um gatilho lá, que é o seguinte, quando a quantidade de chamados que é monitorado, né, pela equipe aumenta em um determinado assunto, a gente tem lá um gatilho que a gente percebe que a tendência de chamada aumentou e aí a gente já vai e começa o ciclo de treinamento. E também quando entra alguém novo. Quando entra alguém novo, aí tem um onboard de treinamento. Inclusive, na própria área de tecnologia, a gente tem um onboard, que é uma cartilha, que mostra o que é a área, qual é a sua missão, quais as ferramentas, qual é o papel de cada um. E a gente tem um onboard e todo mundo que chega tem que ler aquele onboard, né? Para se ambientar e ver como fazer. Então, a gente tem essas ferramentas para treinar e capacitar todos, né? E é um grande desafio. Então, você tem que ter vários mecanismos, né? Como eu disse, tem que ser um mecanismo, inclusive, muito proativo, ou seja, vai entrar alguém novo? Treina, capacita, tem uma cartilha ali de onboard, né, para ele entender qual é a missão, qual é a área, treina, capacita. Quando você vai lançar, fazer uma mudança, não é só lançar um novo produto. Inclusive lá, quando a gente ia mudar qualquer funcionalidade ou lançar uma funcionalidade nova, a gente treinava e capacitava. Antes de lançar em produção, a gente chamava o time de atendimento, ou até procuradores, né, quando era dentro da operação dos procuradores, também capacitava eles. Então a gente trabalhou muito nisso. E também além disso, a gente também trabalhava muito bem, muito alinhado com a comunicação. Então, a gente lá na TI, inclusive, tinha um canal de WhatsApp com todos os colaboradores nesse canal e tudo de nova funcionalidade, além de tudo isso que eu falei, a gente criava que a gente chama de flyer, né? É um termozinho do pessoal de comunicação, então um flyerzinho mostrando a funcionalidade, um printzinho da tela, dizendo o que é que aquela funcionalidade faz, como é que acessa ela, né? E lançava lá. Além do WhatsApp, quando você loga no sistema da PGM, ao logar, também lá abre, né, um pop-upzinho falando da funcionalidade. Então você é bombardeado, pelo que você vê, de informação todo o tempo mostrando, ó, tem isso aqui novo. Então realmente, se você não notou, se você não viu, realmente foi porque você pulou todas essas etapas, né? Mas que a gente se preocupa muito em bombardear o contribuinte, inclusive, contribuinte não, a operação e contribuinte também, né? Quando isso vai afetar o contribuinte, a gente avisava a operação interna. Então a gente trabalhava muito forte nesse processo de comunicação e de forma até antecipada. Quando a gente percebe que uma funcionalidade ela vai mexer com a dinâmica da área, semanas anteriores a gente começava a avisar. Depois de treinamento, treinava, capacitava e começava a fazer, ó, a partir do data tal, vai mudar isso, isso e isso. Aí, 3 dias antes avisava e no dia avisava. Então, esse processo de comunicar, ele é muito importante. Porque quando a gente fala disso, a gente só olha para a comunicação e deixa, tem a equipe da comunicação e deixa ela meio, né, lá no cantinho dela. Dentro da área de tecnologia, a gente tinha esse papel inserido dentro da equipe de designer de produto. Então, a gente fazia o flyer, a gente fazia lá a artezinha, fazia a comunicação, mandava no grupo e ainda mandava para a comunicação tudo bonitinho, pronto, enviar. Então, essa foi a forma que a gente viu, a gente trabalha nessa questão da gestão do conhecimento, né, lá. Então, voltando nesse ponto aqui, antes do primeiro disparo, a carteira precisa responder 5 perguntas, aquilo que eu falei. Poxa, como é que você vai cobrar se você não sabe, não entende o que é a minha carteira? Por exemplo, quantos prescreve nos próximos 12 meses? O que já prescreveu? Você precisa saber disso.
Porque o que já está perto de prescrever, você precisa agir muito rápido, né? Catulo, e como se sabe o que vai prescrever? Me explica como que a Fazenda sabe disso. Hoje, né, a grande maioria, por mais simples que esteja em termos de tecnologia, tem um sistemazinho lá que faz essa gestão. Então, basicamente, a Fazenda ela já tem o controle pela data do fato gerador. Então, quando aquele crédito, né, ele é constituído, né, ele já é constituído com a data do fato gerador, do, e aí, a partir dessa data, você já sabe, né, mesmo que ele transite entre entes diferentes, tenta a Fazenda como a PGM, é a data do fato gerador que vai mostrar para você quando é a que aquele crédito vai prescrever, que são 5 anos, né? E, claro, se você ajuizar e você tiver o controle disso no sistema de gestão, você vai saber que o ajuizamento, hoje não mais só ajuizamento, também o Proteste ele interrompe a prescrição, né? Ele também interrompe a prescrição. Então, essa data, né, nos sistemas, mesmo ainda quem usa, vamos dizer que se tem alguém, né? Eu até o momento não me deparei com nenhuma experiência de algum ente que ainda faça isso no papel. Eu acho que é enviar. Mas se for, ainda tem lá, se for numa planilha, né? No papel eu acho que é meio ainda absurdo, mas vamos dizer assim, numa planilha, vai ter lá a data do fato gerador que vai te servir como referência se ele está perto dos 5 anos para prescrever. Hoje, já temos hoje, inclusive, ferramentas que já auxiliam aí os entes que gerenciam a dívida, que é, por exemplo, o Proteste, que hoje interrompe, né? Entender isso já define medidas. Já prescreveu? Não vou cobrar aquilo que já prescreveu, né? Já pensou aí eu protestar um contribuinte que já isso vai depois ele entrar aí com processo contra o município. Agora, um ponto interessante que eu acho que vale ressaltar, na nossa experiência lá em 2021, sempre protesto, sempre causou poxa, vamos protestar o risco de protestar, e aí protesta algo errado, e entra com a causa, sempre eu enfrentei isso lá, né? Isso era muito levantado, protestar um crédito está com exigibilidade suspensa, né? A gente não sabe todos que tem ação judicial, acho que tem procuradorias que, inclusive, várias enfrentam isso. Eu vou protestar algo, e se estiver com exigibilidade suspensa, eu não tenho um sistema para controlar isso. E a gente, na época, levantou um conceito dentro do mercado privado, que é o quê? Quando você começa um exercício contábil, uma empresa privada, ela já faz uma projeção de perdas que ela pode capitalizar, vamos dizer assim, que está dentro do rol dela de que até tantos por cento de perda é aceitável. Então, isso serviu de parâmetro, né? Então, poxa, a gente vai protestar, o volume é esse, vamos protestar 20 milhões, por exemplo, e disso aqui, qual é o percentual que pode ocorrer de perdas, ou seja, um contribuinte ser protestado indevidamente e aí ele entrar com um processo judicial, ganhar na justiça uma causa que hoje geralmente é 5 mil reais, né? Mas imagine só, vamos dizer que você protestou 20 milhões. Desses 20 milhões, você recuperou 10 milhões. Desses 10 milhões recuperados, né, desses 20 milhões, 1 milhão você... Estou botando um número bem absurdo aqui. 1 milhão foi que você teve que pagar contribuintes que você protestou indevidamente, mas você recuperou 10 milhões. Essa conta ainda vale, né? Então, ainda é saudável para o município recuperar 10 e perder 1 milhão. Por exemplo, existe hoje cobrança pelo Banco do Brasil, que hoje ele tem, inclusive, suporte legal para fazer isso, cobrança de dívida. Ele o deságio de cobrança dele é de 21%.
para você ter securitização, né, que inclusive é um movimento que está se fazendo no Brasil. Securitização aí chega a um deságio de 40%. Né? Se eu perder dos 20 milhões que eu protestei, como exemplo que a gente está dando, eu recuperei 10, eu recuperei metade disso, 50%, e eu tive 1 milhão de perda, eu perdi o quê? 5% de perda. Ou seja, 5% é bem abaixo de que se eu fosse securitizar, que eu teria um deságio de 40%, ou que se eu fosse terceirizar a cobrança para um Banco do Brasil, que cobra 21%. Então, estudar esses números é importante para você aplicar medidas, porque tudo há risco. Você tem que procurar qual o risco é menor. Aonde eu vou mitigar mais esse risco? Aonde eu posso perder menos? Entendeu? Então, quando você começa a enxergar assim, você para de aquele medo excessivo que bloqueia muitas vezes de você agir, de você modernizar, né? E a gente conseguiu superar isso lá. Para você ter uma ideia, quando lá na experiência não se protestava valores abaixo de R$ 500, tinha-se essa cultura. O que a gente fez, né? E aí a gente tentava e não conseguia quebrar essa resistência, então vamos fazer um estudo. Aí a gente fez um estudo, a gente, ali em dezembro de 2021, a gente fez um levantamento de dezembro a fevereiro de 2022, o que é que ia prescrever de créditos abaixo de R$ 500, que não tinha ação administrativa e nem dava para ajuizar, a não ser que o teto na época era de 10 mil, conglobando tudo, desse 10 mil. Então muita coisa prescrevia nesse valor, abaixo desse valor. Mas olha só, a gente fez um estudo e conseguiu mostrar o seguinte, olha, até fevereiro, né, daqui a mais ou menos 3 meses, créditos de baixo de R$ 500 vai prescrever 10 milhões. Aí quando o procurador-chefe, opa, 10 milhões não. Aí se... Então aquilo que era 500, que era pequeno, quando conglobou e viu 10 milhões, aí acendeu o alerta. Não, aí a inércia da cobrança pode trazer um risco. E aí com isso a gente conseguiu, através dos dados, convencer de protestar. E o mais interessante é que nós protestamos, 3 meses depois, curto prazo, nós recuperamos daquele volume 1,8 milhões. Né? Então, como é importante segmentar, entender e decisões baseadas em dados. Então, que parte da base tem telefone, e-mail, endereço válido, daquilo que eu já citei, né? O que está suspenso, o que está parcelado, o que está ajuizado, para você saber o que você não tem mais que agir. Onde se concentra o valor? Onde se concentra o volume? Grandes devedores, inclusive, em relação a grandes devedores, inclusive, e lá tinha essa cultura no início, quando nós chegamos, de que se achava que o potencial de cobrar é só quem devia 1 milhão, quem devia 10 milhões, quem deveria muito dinheiro. E a gente conseguiu mostrar através de números que não. Às vezes os pequenos valores somados vai superar uma cobrança de 1 milhão, né? Por isso que você entender onde se concentra, a pessoa jurídica, é nesse contribuinte, né? É nesse grupo de pessoas, por gênero, né? Por idade, por bairro. Inclusive, havia uma medida de cobrança de até 2020 de cobrar muito baseado em região. Era a região mais rica e era ineficiente esse processo, né? Por isso que deve você ter várias frentes de análise, né? Fazer o que a gente chama de vários drill down, né? Vários aprofundamentos, várias dimensões, para você não criar um viés, né? Um viés de que aquele bairro é mais rico, então quem mora lá tem um potencial maior de pagar. Isso é um viés que você está criando. E isso vai interferir no processo decisório. Então você tem que ser agnóstico na hora de analisar os dados, né?
Quem já pagou antes e por qual canal? É importante estender o histórico de comportamento. Inclusive lá, nós, na época, né, até com o Daniel lá, da PGFN, a gente tentando aprender muito sobre o hate, e a gente viu que na experiência deles, ele tinha uma gama de dados que a gente não tinha, né, da receita. Então, ele conseguia gerar um rate muito mais preciso. Mas a gente trouxe para dentro da nossa experiência da seguinte forma: poxa, eu não tenho dados da receita, mas eu tenho dados históricos do meu contribuinte que está escrito aqui. Então, eu consigo fazer uma análise de comportamento para saber dos que estão escritos em dívida, quantos já negociaram, quantos pagaram em dia, quantos quitaram totalmente a negociação ativa. Então, a gente conseguiu construir, né, um rate de ótimo, de bom, de péssimo, de ruim, que hoje serve até para estratégia no momento da transação tributária, né? Então, é realmente você tentar adaptar o que às vezes você tem de um benchmark que você faz para a sua realidade. Então, você ter o histórico de comportamento é muito importante, até para quando você for se comunicar. Repetindo aqui o que eu já disse nos slides anterior. Tu vai cobrar aquele que está pagando em dia, porque acabou de entrar um crédito lançado em dívida, tu vai mandar uma mensagem para ele da mesma forma para um que nunca negociou nada, aquele que está devendo 10 milhões e nunca negociou nenhuma CDA, e aquele que está pagando em dia, tu vai mandar com o mesmo tom de voz, com a mesma entonação, né? Então, você entender esse histórico traça estratégias e comunicações distintas. Isso se chama até de hiperjornada, não, poxa, me falhou agora a memória de um conceito de UX e hiperpersonalização da jornada. Você, com isso, você consegue hiperpersonalizar, ou seja, o contribuinte, bom pagador que está negociando, eu tenho essa jornada, eu tenho esse meio de comunicação com ele. Esse outro, eu tenho esse outro meio. Então, você consegue hiperpersonalizar a jornada. Então, informatizar é levar o balcão para a tela, né? Então, a gente desenhar a experiência, reconstruir o procedimento a partir da pessoa. Então, reconstruir, né? A gente passou muito por isso. Às vezes, você tem que ter, não só como conceito, mas como prática do dia a dia, a melhoria contínua, né? A gente vê isso na administração, isso com melhoria contínua, mas ninguém quer mexer naquilo que acredita que está bom. E a gente, na verdade, tem que ser agnóstico. A gente sempre tem que acreditar que aquilo pode ser melhorado. A gente tem que ter, na verdade, isso dentro do DNA da operação, né? De que pode melhorar. Aonde melhorar? Então, é um processo contínuo. Aquilo que você desenhou hoje, que funcionou muito bem hoje, amanhã pode ser que não funcione mais, né? Pode ser que você tenha que melhorar. Por exemplo, na nossa experiência, a gente conseguiu lá em 2000, vou ter um gráfico mais lá para frente, a gente conseguiu, no segundo ano de atuação, 2021, a gente recuperou 155 milhões. 2022 faz 135. Aí, poxa, a gente começou a ver que começou a cair. O que é que começou a acontecer? A gente começou a olhar e viu que, sazonalmente, janeiro, dezembro, julho, os contribuintes costumavam quebrar acordo bem naquela época, né? Aí você começa qual a correlação disso, né? Início do ano, IPVA, colégio, julho, férias, né? Dezembro também festas. E a gente começou a intensificar a comunicação com os contribuintes, ou seja, avisar de forma preventiva para ele, né? Que é outro ponto importante. A gente não tem que só fazer a comunicação reativa. Tu tá me devendo, vem aqui. Não. Olha, tem esse boleto gerado, né? Você está pagando em dia, fica atento, mandar o boleto para o contribuinte, facilitar isso, mandar o WhatsApp, SMS, depois chegar no dia do vencimento, avisa antes, né? No início da geração do boleto, do vencimento,
15 dias antes do vencimento, avisa de novo. Isso aí entra lá naquele conceito de régua. Um dia antes, avisa de novo. No dia do vencimento, avisa. Virou, atrasou, avisa de novo. Então, você intensificar isso, quem é que nós não já atrasou um boleto porque esqueceu? Né? Então, essa empatia, que é você se colocar no lugar do contribuinte, faz a diferença na hora de você construir uma solução. Então, atrito típico, né? Descoberta, a notificação não chega ou não é lida, entender isso. Poxa, eu mandei o WhatsApp, o contribuinte leu, mandei e-mail, ele abriu. Então, as ferramentas hoje, inclusive na Catalyze, aqui já falando um pouco do jabá da Catalyze, né? Fazendo o meu jabá, a gente tem na nossa solução isso, né? Quando mandou o WhatsApp, a gente consegue ver qual percentual abriu, e-mail, SMS, nossa solução que é chamada Orion, né? Compreensão, juridiquês, né? Você simplificar no contato, na jornada. O contribuinte, ele quer entrar lá, ele quer saber a dívida dele, ele quer saber o valor. Quanto mais claro, transparente você for, menos ele vai contestar, abrir um processo administrativo que vai travar a cobrança. Então, simplificar e deixar claro, né? Linguagem simples. A gente aprendeu, inclusive, isso com a PGFN, né? Melhoramos lá o extrato do contribuinte. Eu me lembro o horror que era antes, o que é hoje, simples, o que é uma dívida, por que você está inscrito, tem o IPTU, o endereço, a inscrição. Ele, é esse aqui, então facilita muito isso, né? Decisão, você conseguir trazer para ele comparar as opções. Poxa, se eu parcelar em 10, eu pago tanto, mas em 10 vezes eu tenho juros na parcela, aquilo que eu falei em 30. Então, você permitir ele comparar, né? Adesão. Em relação à adesão, tem uma experiência na PGM que eu acho muito bacana e ela também foi um divisor de águas. Naturalmente, a gente pensa o seguinte, quando na dívida, né? Inclusive, a maioria dos serviços digitais, eu tenho que me logar. Você tem que, na verdade, avaliar se isso é necessário, porque isso é um ponto de fricção. Na PGM, os créditos em dívida ativa, o Código Tributário Nacional, né, tira o sigilo e te obriga até ter uma lista que você tem que disponibilizar em PDF, em planilha, para qualquer cidadão baixar e ter a lista lá dos devedores de dívida. Ou seja, não há sigilo fiscal quando o crédito é escrito em dívida. Se não há sigilo fiscal, por que eu vou criar uma fricção de ele se logar para fazer uma consulta do débito? Entendeu? Então, repensar, ser disruptivo, repensar, reconstruir é muito importante. Porque lá, quando consulta hoje, você não precisa se cadastrar. Quando você negocia, você não precisa se cadastrar. Você vai no ato lá receber por seu e-mail aquela adesão. Então, quanto menos fricção você tiver na jornada, você potencializa a negociação, né? Pagamento, facilitar a geração do boleto, enviar boleto via WhatsApp, enviar por e-mail, ele poder baixar ali, né? O que eu já falei, acompanhamento, parcela esquecida, acordo rompido, perdeu o acordo. Na verdade, trabalha para ele não perder. Avisa de forma preventiva, né? Se comunica com ele, mandando, automatizando tudo isso, que aí você, como eu falei, olha, naquele número de experiência que eu citei, nós zeramos em 2023 quebras de acordo. Zero quebra de acordo quando a gente intensificou as comunicações com o contribuinte. Então, a solução de hoje, multicanalidade, né? SMS, e-mail, WhatsApp, balcão digital, a gente criou o balcão virtual, ou seja, é um atendimento humanizado, tem um atendente lá na PGM que está com a câmera olhando para ele aqui, o contribuinte entra no outro lado, aonde ele estiver em casa, né, e consegue negociar. E isso é disruptivo, porque a mentalidade do cidadão rapaz, eu vou pegar a fila, eu vou lá, né,
E aí ele já vem com a cabeça, pegou ônibus, pegou carro, teve trânsito e já está ali a flor da pele para negociar. Se eu tenho ele em casa, né, sentado, bebendo sua aguinha, tomando seu café, teve casos de contribuinte deitado numa rede negociando. Tem imagem lá dele filmando numa rede. Então, olha, essa facilidade potencializa. Você traz para ele essa facilidade. Então, hoje a gente tem o balcão virtual. Simular, né, linguagem simples, como eu falei, simular, comparar a vista, parcelado, de forma ali em tempo real, né, o Pix, enfim, trazer experiência para o celular. Hoje, né, a maioria dos cidadãos tem celular, então você tem um canal de celular para negociar, inclusive usando não só um bot convencional, usando IA. Hoje você consegue usar IA conversacional dentro do que a gente chama de guarda-reios, ou seja, seguindo toda uma regra estabelecida para que ele fique dentro daquele contexto, né? Ele não negocie fora da alçada permitida, não use termos, então você consegue hoje construir, né, um guarda-reios que traga essa segurança para a procuradoria no processo. E teve um estudo, eu não me lembro agora a entidade, né, que é responsável, o Sindicato de Setores de Cobrança, eles fizeram um estudo e mostraram desse estudo que 80% dos usuários que eles consultaram preferiam negociar fora do expediente. Olha, isso é um dado importante. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão no trabalho, falar de dívida, ninguém quer que os outros saibam que ele está devendo, né? Então, você botar um canal 24/7 operando, você potencializa a recuperação. E aí, o omnichannel não é ter vários canais, é o mesmo acordo, com a mesma regra por qualquer porta. Então, entender o omnichannel não é só ter aquele leque, né? Eu tenho, isso aí não é omnichannel. Quem não sabe o que é omnichannel, como tu traduziria isso para o português? Para o português é o seguinte: imagine, você aí na procuradoria, você diz, olha, eu tenho um portal de atendimento, eu tenho um WhatsApp, eu tenho um balcão e tenho um presencial. Ótimo. O que você tem? Você tem um leque de canais, né? Isso não quer dizer que ele é omnichannel. Você oferece ao teu cidadão várias formas de ele consumir o serviço. Para que ele seja omnichannel, ele tem uma das coisas, uma das premissas, ele tem que ter a mesma experiência no portal de autoatendimento, no WhatsApp presencial e no balcão virtual. E uma premissa chave é, se ele começa uma negociação pelo WhatsApp, ele conseguir continuar essa negociação no balcão virtual ou presencial ou no portal de autoatendimento. Ou seja, se ele começa no WhatsApp, ele não ter que, se ele for presencial, começar tudo do zero. Ele começa da onde ele parou. Então, esse é o conceito-chave do omnichannel. Um dos, né? Entendeu? Acho que deu para... Olha um dado relevante. Quando foi que surgiu a ideia do balcão virtual na PGM? Em 2021, havia o Refis Covid lá, um grande desafio para a gente. Inclusive, eu estava acabando de chegar. E naquela época, né, a gente estava com lockdown, não podia aglomerar. Poxa, como é que a gente lançar o Refis? Então havia esse grande desafio. Na época foi até pensado, vamos colocar aqui, eles chegam, a gente fornece uma cartilha, ele vem presencial, fornece a cartilha, dizendo para ele que ele pode acessar via autoatendimento. Discussão surgiu a ideia do balcão virtual para que ele pudesse negociar pelo balcão. Nos 3 meses de lançamento do Refis com o balcão, a gente teve 28 mil atendimentos pelo balcão. E isso foi um fator decisivo para a época, o sucesso da recuperabilidade via o programa do Refis. A projeção da Secretaria da Fazenda era fazer 30 milhões, PGM e Cefim juntos. Só a PGM, só ela fez 89 milhões. Né? Inclusive a Cefim, a Secretaria da Fazenda, depois
levou, né, nós cedemos para ele o código-fonte na época do balcão virtual. Então, realmente, fornecer, porque, entenda, por isso que no começo, mudar a mentalidade de serviço público, né, para ter uma mentalidade do privado é muito importante, porque você tem que entender que você não pode perder a oportunidade da negociação. Não é só cobrar. Ah, eu vou cobrar como um ente e é obrigação do cidadão honrar esse compromisso. Esse tipo de mentalidade bloqueia, né, a possibilidade ou trava, dificulta a dificuldade de recuperar. Se você estende o tapete vermelho como uma empresa privada, dizer, olha, eu tenho esses canais aqui, né? Escolha e eu vou te tratar bem, a minha linguagem é simples, o meu foco das minhas jornadas é em você, né? Eu monitoro, eu quero teu feedback, inclusive hoje nos portais tem feedback, né? O balcão, ele dá o feedback do atendimento, monitorar esse feedback para saber se o atendente está atendendo bem, se o atendimento converteu em negociação, às vezes ele está atendendo, mas está convertendo em negociação? Medir isso faz a diferença. Porque às vezes você pode ter um atendente que não está atendendo bem e outro que atende muito bem, todo atendimento dele, 80% converte. Poxa, o que é que ele está fazendo diferente? Né? E isso precisa o quê? Medir, mensurar. Então, contribuinte que não paga, muitas vezes nunca foi encontrado. Aquilo que eu já falei, eu acho que a gente pode pular esse detalhe e vim para cá, né? Eu vim falando muito dessa experiência de Fortaleza e a gente vai ver aqui que 2016 a 2020 a média de recuperabilidade de 66 milhões, né? Esse ano de 2019 aqui, que foi um ponto fora da curva, foi 87 milhões, que foi contratado do Banco do Brasil. O Banco do Brasil recuperou 39 milhões, mas teve aí uma comissão de deságio de 21%, né? Eles levaram 8 milhões aí. 2021, com a mesma equipe, não foi contratado empresa nenhuma, né? Com a equipe própria, a gente só fez um setup, vamos dizer assim, eu mudei lá 90% da equipe, modernizamos, começando a modernizar a gestão interna, né? Para depois começar a poder modernizar e ajudar a potencializar as áreas. E aí você vê o primeiro salto em 2021 já para 155 milhões, e aí você vai ver que de 2016 a 2020 a recuperação saltou de 278 milhões para 681 milhões. Um aumento de 400 milhões de reais. Quer dizer, nós fizemos no quinquênio sobre nova gestão de 2,4 vezes mais a mais. Isso, o mesmo custo de equipe. Né? Não teve nenhuma equipe a mais. Então, fazendo isso que eu citei, né, nos slides anterior. Então, o que Fortaleza me ensinou, né, e o que eu faria de novo em qualquer procuradoria, aí é onde a Catalyse entra também, é mapear antes de automatizar aquilo que eu falei. Você precisa entender o fluxo, né, você precisa ver onde quebrar, onde são os gargalos, uma regra, um extrato, uma trilha em todos os canais, omnichannel, né? Então, você definir uma trilha, e essa trilha deve seguir em qualquer canal, meça o que decide, né? Contato válido, abandono por etapa, tempo até o pagamento. Então, medir, mensurar é importante para que você não tome decisões no achismo, no feeling, né? E os dados é importante para realmente fazer você tomar decisões que a gente chama do data drive, né? Então, você tomar decisões orientadas a dados. O canal humano, ele tem que continuar existindo, porque quando a gente olha e vê qual é a persona, entender a persona naquele universo de carteira, vai dizer para você o seguinte, olha, eu tenho esse grupo aqui de pessoas com a idade, anciãos mais elevada, e eles realmente precisam desse atendimento aqui físico. Então,
você também conseguir entender a persona da tua carteira, ou as personas, é muito importante. Então, sem medição não há interação, sem interação não há desenho, só lançamento, né? Taxa de conclusão do fluxo de negociação, quem começou, quantos chegaram a acordo, aquilo que eu falei, abandono por etapa, onde exatamente o contribuinte desiste, resolução do primeiro contato, quantos resolve sem precisar voltar, tempo até o pagamento, né? Satisfação e recomendação. Um dado aqui do governo eletrônico, né? 30 a 22% das prefeituras brasileiras coletam estatísticas de uso dos serviços digitais. Então é pouquíssimo, né? Então ainda tem muitos serviços digitais que não medem a satisfação. E isso é importante para retroalimentar o processo de melhoria e você saber com mais precisão onde melhorar, né? Então, 8 movimentos que você, procuradoria, pode fazer por conta própria ou contratar uma empresa como a Catalyze aí, vendendo meu jabá, para poder atuar, né? Mapear o fluxo do lançamento ao pagamento com a Fazenda, Procuradoria e TI, todo mundo na mesma sala. Nomear o nome de cada fronteira, o dono, né, o responsável. Medir a base, percentual com contato válido, o que prescreve em 12 meses, o que está suspenso, parcelado, judicializado. Segmentar a carteira em matriz de prioridade e recuperabilidade, escrever a política de cobrança, você tem que escrever isso está bem claro, disseminado, portaria, né? Com bloqueio para crédito prescrito, reescrever comunicações em linguagem simples, testar com o público, é importante testar, identificar CPF e CNPJ e unificar o extrato, né? Uma pessoa, uma dívida, um número, integrar simulação, adesão e pagamento em um só fluxo, com Pix, baixo em tempo real. Manter o canal humano, precisa existir, presencial e por vídeo, na mesma tela, com a mesma regra dos canais digitais. Medir aquilo que eu falei, medir o abandono, a satisfação desde o primeiro dia. Testar cada programa e regularização antes de generalizar. Então, esses são movimentos que cada procuradoria pode fazer para alcançar os resultados. Não, tratar pessoas como pessoas é a inovação mais barata, né? Mais rápida e mais legítima que uma procuradoria pode fazer. Então, realmente olhar para o cidadão e ter a empatia, né? É um ponto chave para a recuperabilidade, para a dívida ativa. E lembrando que recuperar em dívida ativa não é custeio, não é custo, é investimento. Então, né, quanto você está disposto a investir para recuperar, né? E assim, para finalizar, mais um detalhe, assim, só para mostrar um pouco da Catalyze, né, os nossos produtos, a orquestração, o Orion, concilia, regulariza, o balcão, né? Então a gente tem a ferramenta do Orion, que inclusive ela já tem tudo isso integrado, ela já tem nela um serviço que ela já, quando ela recebe um contribuinte, a gente já atualiza todos os dados cadastrais dele, né, já faz higienização da base, já tem o WhatsApp, SMS, RCS, tudo integrado aqui, é tudo através da plataforma, né? A gente já tem score de prioridade e recuperabilidade, então já tem ali machine learning para fazer, baseado em todo o histórico de comportamento, né? A carteira de títulos, as campanhas e regras já sendo tudo criado automatizado. Já tem o Concilia, que né, o WhatsApp, a negociação via IA, né? Então, inclusive essas âncoras progressivas, de estratégia de agente, a gente tem 4 níveis, isso aí pode ser desenhado com cada procuradoria. Você já vê, inclusive, as sessões dos agentes conversando. Tem o Regulariza, né, que é a nossa solução do portal, para o contribuinte negociar, né? Retenção de acordo, ele consegue entrar no portal, ver o acordo, pagar, consultar, né? Como ele regulariza, já tem inclusive os parcelamentos, aquele conceito que eu falei, ó, ainda mostra lá para ele, o sistema faz uma simulação de quanto ele iria pagar com a Selic incidindo na parcela, né? E isso é um gatilho de decisão para ele
pagar em menos parcelas. Se ele paga em menos parcela, é um menor risco de quebra de acordo. O balcão de autoatendimento, né? O contribuinte negociar, fazer todo o acordo. E nós temos uma ferramenta interna, que é interna da Catalyzer, que é o Vega, né? Que é uma ferramenta que faz toda o estudo da carteira, né? Diagnóstico, segmentação, scoring, safra aging, né? Que são conceitos dentro da estatística, contactabilidade, histórico. Então a gente faz, quando a gente pega uma carteira de uma procuradoria, joga nessa ferramenta, ela começa a trazer várias análises para que a gente possa direcionar, né, e ajudar a propor à procuradoria qual seria a melhor estratégia de cobrança, né? Então é isso. Eu agradeço aí mais uma vez, Nara, pela grande oportunidade de poder falar um pouco aqui do que a gente tem aprendido. E aqui eu estou falando só de dívida, né? A gente também, como diz a Catalyze, ela pode ajudar na parte de gestão de processos judiciais, né? E inclusive a PGM hoje, mesmo eu já não estando lá mais, foi eu que, à época, com os subprocuradores de lá, e a gente juntos pensando, sugeriu esse movimento a nível nacional, de ceder, né, as ferramentas, e as procuradorias que até tiverem dificuldade na hora de realmente, às vezes, não tem aquela equipe de TI para implantar o Agilis. A gente teve a sessão de uso do Agilis, mas a gente não tem equipe de TI, a gente não tem infraestrutura, porque tem procuradorias pequenas, né, que às vezes não tem nenhum servidor. Poxa, eu não tenho nenhum servidor, eu não tenho nem ninguém. A gente pode, inclusive, a Catalyze também ajudar em propor infraestrutura em nuvem e o serviço de implantação. Você não tem equipe para implantar, mas a gente pode, sim, dar o apoio caso você tenha alguma dificuldade, ou na infraestrutura, ou na implantação, ou até numa melhoria, porque, inclusive, na, na, na sessão, como ela cede o código-fonte, ela permite à procuradoria fazer melhorias, né, ali que atenda às suas necessidades. E às vezes ela não tem um desenvolvedor, não tem alguém que possa, e a gente também pode também contribuir de alguma forma, apoiar, caso a procuradoria não consiga avançar. Então é isso. Falei muito, né? Não, Catulo, tu falou tudo que tu precisava. Inclusive, quando termina a fala, eu sempre pergunto onde começar. E tu já trouxe, tu é a primeira pessoa que já traz o que fazer na segunda-feira, os 90 dias. Foi muito bom isso. Bacana, obrigado mais uma vez. Estamos aí disponível para qualquer outro bate-papo. A gente está à disposição. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado, Sinara.